As ideias geram consequências. Esse é um fato inegável. Para a gente ter uma ideia de como as ideias geram consequências, pense no filme que foi lançado em 2017 chamado A Descoberta. O enredo desse filme conta a história de um cientista que consegue provar que existe vida após a morte. No entanto, essa descoberta acaba provocando um surto de suicídios em massa. Isso porque as pessoas chegaram à conclusão de que a morte é o meio de transporte mais rápido até o paraíso. Se existe um paraíso perfeito após a morte, então o suicídio é o caminho mais rápido para experimentar essa nova realidade. Então, de fato, as ideias geram consequências práticas. Vamos pensar em mais um exemplo. Você já ouviu falar sobre eugenia? Eugenia é um conceito que foi inventado pelo primo do naturalista Charles Darwin, um antropólogo inglês chamado Francis Galton. Francis Galton apresentou uma proposta que visava a melhoria da raça humana por meio de combinações biológicas. Assim, segundo ele, para que a raça humana melhore e progrida, as pessoas inteligentes devem se casar com pessoas inteligentes, as pessoas bonitas devem se casar com pessoas bonitas e assim por diante. Essa ideia, pessoal, absurda, foi um prato cheio para o regime nazista antissemita de Hitler. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que as ideias geram consequências. Essa ideia absurda de eugenia afetou até mesmo o nosso país no século XX. O médico e farmacêutico nascido na cidade de Limeira, chamado Renato Kell, adotou a proposta eugênica de Francis Galton. O resultado disso foi a origem do racismo no Brasil. Novamente, ideias geram consequências. Tendo isso em mente, voltemos agora para as questões escatológicas. Considere o julgamento final. Se uma pessoa acredita que Deus não vai prestar contas de suas atitudes, será que isso vai afetar as decisões cotidianas dessa pessoa? É certo que vai. Em Lucas 12, Jesus contou a parábola do rico insensato que ilustra muito bem esse fato. Depois que a terra desse homem produziu uma quantidade enorme de colheita, não havia mais espaço físico para armazenamento. Diante disso, ele decidiu construir celeiros ainda maiores para guardar toda a sua safra e simplesmente curtir a vida durante os próximos anos. Mas Deus disse para ele: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Observe a arrogância desse homem. Como que ele poderia ter certeza de que ainda viveria muitos anos? A atitude dele é reprovada pelo apóstolo Tiago, que disse: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Você consegue perceber que as palavras do rico insensato revelam um pressuposto escatológico errado? O pressuposto é que não há nenhum problema se você se entregar plenamente aos prazeres dessa terra, porque a vida presente é tudo que existe. Em outras palavras, o rico insensato diz em seu coração que não haverá nenhum julgamento final, não haverá prestação de contas com o Criador do universo, não existe vida após a morte. A vida se resume ao que acontece aqui e agora. A lição que fica para nós é muito clara. A nossa perspectiva escatológica afeta a maneira como vivemos neste mundo. De fato, as ideias geram consequências. E isso é verdade, pessoal, não somente em relação aos pontos centrais da fé cristã. Os pontos secundários da escatologia e da fé cristã também vão afetar a nossa visão e as nossas atitudes perante o mundo. Nós temos que entender que não existe neutralidade. Todas as ideias que estão enraizadas em nós vão resultar em ações práticas, sejam essas ideias primárias ou secundárias.
Por isso é tão importante que a palavra de Deus transforme os nossos pensamentos. Considere, por exemplo, a perspectiva escatológica em relação ao futuro da história humana. Alguns teólogos cultivam uma perspectiva otimista do futuro, afirmando que o mundo vai melhorar progressivamente porque os pecadores serão transformados pelo Evangelho de Cristo. Dessa forma, novas criaturas, habitadas pelo Espírito Santo, vão construir uma sociedade de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, outros teólogos cultivam uma perspectiva pessimista do futuro, afirmando que o mundo vai ficar pior em virtude do aumento da iniquidade e da apostasia predominante. O famoso teólogo e pastor americano John MacArthur fez a seguinte afirmação: os esforços do homem para melhorar o mundo significam o mesmo que arrumar as cadeiras do Titanic para que todos tenham uma visão melhor do navio afundando. Essa declaração de MacArthur revela o seu pessimismo em relação ao futuro da história. Ele crê que o mundo irá de mal a pior até o retorno de Cristo. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa da mesma forma. Portanto, pessoal, guarde essa verdade na sua mente e no seu coração. Aquilo que você acredita como verdade escatológica absoluta vai afetar a sua interpretação e, consequentemente, a sua postura perante as pessoas e perante os acontecimentos desse mundo. Todas as doutrinas da fé cristã afetam a nossa vida muito mais do que somos capazes de imaginar. Então, creia corretamente para que assim você viva corretamente.